Sejam bem-vindos ao Voo Mental. Eu sou a Dani Cristina. Hoje a gente vai falar sobre a personalidade INTP, que é a personalidade do lógico. E a gente já viu algumas personalidades. Se você ainda não fez o teste, tá aqui. O teste rápido, você vai selecionar 4 letras com as características que mais tem a ver com você. E a gente vai entender um pouquinho sobre quais são os pontos positivos, né? E os que precisam ser melhorados, tá? A gente já viu a personalidade ESFP e viu a ISFP, e são bastante diferentes. A gente já viu a ENTJ e também viu a ENTP. Então, se você ainda não conhece sobre as suas características, se você acha que a grama do vizinho é mais verde que a sua, se você acha que incrível é o outro e você não tem habilidades, desculpe, mas eu vim avisar você que você pode ser incrível sendo você, acredita? Mas você precisa entender quem é você. Colocar para fora as suas características positivas e melhorar as características negativas. Ok? Hoje a gente vai falar sobre o perfil do lógico. Eu tô começando a ficar meio cética com algumas coisas, entendeu? 3% da população. Esse negócio de 3% não vale. Não, isso aí para. Só que a gente precisa considerar que quando a gente fala de personalidade, é uma forma de estar categorizando pessoas que têm características X. Então, quem tem essa é a personalidade tal. É um jeito de entender que existem uma mistura de personalidades muito grandes, com características parecidas ou iguais, mas em quantidade diferente, acabam sendo pessoas completamente diferentes. No seu modo de pensar, no seu modo de enxergar o mundo, no seu jeito de se energizar e no seu jeito de, né, se comportar também. Bom, vamos à característica do lógico, então. Primeira que a gente vai falar é uma pessoa muito criativa. Eu vou trazer aqui uma realidade nua e crua pra gente parar pra pensar. Pessoas criativas, por que são criativas? Porque são pessoas que colocam muita coisa pra dentro. Tem gente que passa a vida inteira assistindo só um tipo de conteúdo. Vou dar um exemplo aqui, tá? Tem gente que assiste novela a vida inteira. O que ela aprende na novela? Na novela ela vai assistir uma ficção baseada, né, em comportamento humano, em relações humanas e tudo mais, mas é uma ficção e você vai assistir ali, é tipo um filme, né? Ok. Só que uma pessoa criativa, ela não coloca o mesmo conteúdo para dentro, coloca conteúdos diversos. É isso que traz a criatividade para fora, porque a gente, para pôr alguma coisa para fora, para criar, a gente tem que ter uma visão diversificada da mesma coisa, a gente tem que ter ideias diversificadas da mesma coisa. E como que a gente faz isso? Colocando coisa para dentro. Então, pessoas que assistem conteúdos diferentes, pessoas que leem sobre assuntos diferentes, pessoas que conversam sobre assuntos diferentes, são pessoas que vão desenvolver mais criatividade. Então, entender isso, se você tem dificuldade em criar coisas, entenda que está faltando aí diversificar o tipo de conteúdo que você põe para dentro. Eu vou falar um negócio meio polêmico, mas é um dos objetivos da série, né? Então, eu preciso dizer o seguinte, que o ser humano, a nossa mente, ela é uma ferramenta incrível, que funciona sozinha, né? E se a gente não colocar material para dentro, para essa ferramenta utilizar bons materiais, o que tiver dentro, gente, de alguma forma vai sair para fora. O que tiver dentro, de alguma forma, você pode ver como a pessoa se comunica com o mundo, o jeito que a pessoa pensa, tudo tem a ver com o que a pessoa pôs para dentro.
Às vezes, eu percebo assim que, como eu sempre lidei com pessoas diferentes, eu acabei aprendendo e absorvendo comportamentos, jeito de ver a vida. Você vai ouvindo tudo. É claro que eu tenho o meu jeito de pensar, porque eu também gosto de colocar coisa pra dentro, né? Bons materiais. Mas alguns comportamentos inconscientes, inclusive, a gente acaba aprendendo e às vezes a gente nem percebe. Eu vou dar um exemplo. Tem uma pessoa que eu odiava quando era criança. Quando eu odiava a pessoa, não, o comportamento. Essa pessoa, quando tava nervosa, ela ficava coçando a cabeça. Quando tava nervosa. E eu achava aquilo horrível. Horrível, horrível, horrível. E eu só percebi que eu fazia isso depois que eu comecei a gravar. Teve dia de eu estar quebrando a cabeça porque aconteceu imprevistos, porque alguém teve entrevista que foi desmarcada de última hora e eu, na hora de gravar, me deu o maior problema porque eu não estava satisfeita e tudo mais. E eu falava como é que eu vou falar desse assunto e tal, tal, tal. Só que eu fiz várias gravações e na hora de assistir eu fazia a mesma coisa, igualzinho, e eu falava, gente, como é que eu faço um negócio desse que eu odiava? Então, as pessoas que a gente convive vai trazer, consciente ou inconsciente, comportamentos, vai trazer a visão de mundo dessa pessoa, né? Uma coisa bem interessante da gente entender, né? Quando alguém conversa com a gente, por exemplo, uma hora eu tô falando de comportamento disruptivo, outra hora eu tô falando, mano do céu, como assim? Então, essas linguagens diversificadas têm a ver com várias pessoas que eu me conectei, que eu conversei, que eu conheci ao longo da vida, né? Ai, falou a pessoa viajante, né? Não, mas eu converso com gente de várias classes sociais, de vários estilos diferentes. Eu não sou uma pessoa preconceituosa. Então eu me conecto com gente muito diferente. E isso me trouxe, né, hoje a visão de mundo, o jeito que eu sou. E essa facilidade de lidar com esse monte de gente diferente. Então, o que eu queria falar? Que a característica do lógico, o lógico, ele é muito criativo. Então, se ele é criativo, se é uma característica natural dessa personalidade, a gente já sabe que é uma pessoa que gosta de colocar material para dentro. O lógico, ele gosta, né, de embasar as suas ideias naquilo que ele estudou, naquilo que ele aprendeu, naquilo que ele sabe, tá? A gente pode chamar o lógico de autônomo, porque é uma pessoa que gosta também de fazer as coisas sozinha, de estudar, de pôr em prática e tudo mais. Tem alguns perfis que a gente vai ver mais pra frente, que gosta de trabalhar em equipe, tá? A gente ontem falou sobre um perfil que também gosta de ser sozinho, o lógico também, mas tem perfis de pessoas que gostam de trabalhar em equipe. Bom, o lógico é um perfil também que gosta de conflito, é uma coisa que não chegou até agora, né, pra gente. Tem perfis de pessoas que quando são contestados numa conversa, essa pessoa foge do assunto ou ignora, enfim. O lógico não, ele vai entrar, ele vai trazer as ideias dele, vai apresentar as ideias, ele gosta de resolver conflitos, resolver problemas, porque ele sente que ele está trazendo ali as suas capacidades, né? Ele se sente produtivo no mundo, tá? Uma dificuldade do lógico é se expressar e entender pessoas quando são muito emocionais. Ou seja, se você tiver um lógico no seu relacionamento, quando eu falo, né, eu tô generalizando, homem ou mulher com esse perfil, tá? Então, se você tiver uma pessoa assim, é uma pessoa que tem dificuldade de falar sobre emoções ou lidar quando o assunto é muito emocional. Porque quando ele vai
se deparar com um problema emocional de relacionamento, seja um amigo, ele vai trazer soluções práticas para resolver esse problema. Aconteceu isso hoje comigo. Uma pessoa estava falando de um assunto super delicado comigo e é da minha natureza ser assim, da minha personalidade, do meu jeito de ver o mundo, né? E aí eu fui falar com ela, assim, fui trazer soluções práticas e aí ela não gostou e ela falou assim: só sabe quem passou por essa situação, quem não passou não entende. E aí eu fiquei até sem graça, porque eu trouxe uma solução com a minha visão de mundo, que é racionalizar as coisas. Eu sei que tem uma parte emocional, que tem situação que é difícil a gente lidar emocionalmente. Mas o que eu estava dizendo para ela é o seguinte: o que não tem solução, a gente tem que aceitar como está, se reorganizar na vida e seguir a vida, senão vai sofrer para sempre, né? Era uma situação de luto. E aí eu percebi que ela não entendeu o meu jeito de trazer uma solução. Eu quis trazer uma solução pensando no sofrimento dela, emocional. Mas era uma solução prática, olhar para frente. E ela entendeu que eu era insensível. E aí eu vou fazer o quê, gente? Como é que lida com uma pessoa assim, gente? Eu não sei. Não sei. Cadê os psicólogos para me ajudar nesse negócio? Então, entender que as pessoas, às vezes, o lógico, ele tem esse perfil, ele tem dificuldade de lidar com assuntos relacionados à emoção. Porque ele sempre vai pensar de uma forma lógica e vai trazer uma solução lógica, uma solução prática. Isso aqui não tem solução? Não. Tá. Resolve e segue, muda e segue, entendeu? Mas não é porque a pessoa é insensível. Na verdade, a pessoa tem sensibilidade, mas ela não vai ficar escolher sofrer por algo que não tem solução. É tipo isso, deu pra entender? É isso, gente. Então, a gente tem que entender um pouco de personalidade para não misturar as coisas. Tem gente que é ruim mesmo. Tem gente que gosta de ver sofrimento, tá? Mas a personalidade do lógico, quando ele traz uma solução prática, não é para te ver sofrendo, é para solucionar o sofrimento e resolver a situação de forma prática. Entende? Então, a gente entender um pouquinho sobre isso vai ajudar a gente a lidar com pessoas. Eu já tive amigos, entre aspas, amigos da onça, que eu entendi algumas características como personalidade. Descobri que não era personalidade, que a pessoa fazia por escolha, por maldade. Para mim foi um choque, mas eu precisava entender isso, né? Para eu selecionar melhor, porque como eu disse, né? Eu converso com pessoas de vários tipos. E dentro de todos os ambientes existem pessoas de vários tipos. E eu precisei aprender um pouquinho sobre isso para conseguir selecionar melhor as pessoas, para não, né, passar raiva com gente e característica achando que é personalidade, não é. Eu vou fazer um vídeo curtinho e mais pra frente eu coloco aqui, amanhã eu faço e coloco aqui pra vocês diferença de personalidade e caráter, ok? Seguindo a personalidade do lógico. É uma pessoa entusiasmada, isso é muito legal. É muito bom conversar com alguém que é todo, né, que gosta daquilo que faz, que gosta daquilo que traz uma energia boa pra gente. É uma pessoa que detecta problemas facilmente, percebe quando tem discrepância em declarações. Eu tenho essa dificuldade, mas tem gente que tem essa... Teve uma coisa que eu postei lá no meu Face um dia. Nossa, uma pessoa ouviu na hora, falou, peraí, mas não faz sentido. Aí eu falei, não, pera, você não entendeu. E eu fui explicar. Mas é pessoa que presta atenção em minúcias.
Presta atenção em coisas assim bem, né? Eu já lidei com gente assim, mas lidar com alguém que a essência é boa é uma coisa. Lidar com alguém que a essência é ruim, nossa, a pessoa usa qualquer coisa contra você. É um saco. Mas enfim. Bom, o lógico, ele gosta de padrões. Gente do céu. Ele me odiar e qualquer pessoa desse perfil vai me odiar. Não vai lidar muito bem comigo, não. Tudo que eu faço não é tudo certinho, não, hein? Eles gostam de atividades práticas, né? Mas não gosta de coisas que precisam de manutenção, sabe? De ficar botando a mão todo dia cuidando, tipo. Eu vou chutar aqui eu sempre imagino alguma situação pra mim trazer pra realidade. Então eu imagino assim, alguém que, tipo eu, que se tiver plantinha vai morrer, porque vai esquecer de regar todo dia. São pessoas que pensam constantemente, tá? Mas que em ambientes que não conhecem as pessoas, fica muito tímido. São pessoas que não aceitam muito bem críticas, então, se for criticado, ele vai entrar, lembra que ele não tem medo de confronto, vai entrar, vai debater e vai apresentar suas ideias, vai virar um debate a conversa. Então, não aceita crítica não, vai entrar e vai rebater, tá? Não gosta de explicar quando tem uma pessoa que não entendeu aquilo que ele fala. É uma pessoa que não tem muita tolerância. Que possivelmente, quando ele explicou uma vez, duas, a pessoa não entendeu, ele muda de assunto. Deixa quieto esse negócio aí. E vai embora. Não tem paciência. Ou seja, uma pessoa dessa nunca pode dar aula, né? Senão tá lascado. Porque pensa na dificuldade de ensinar uma outra pessoa que não tá entendendo o que você tá falando. Meu Deus. Bom, é uma pessoa que considera fatos e ideias e vai ficar racionalizando tudo de formas diferentes e de forma criativa. Quando eu li sobre isso, eu fiquei imaginando assim, né? Gente, eu tenho gato e eu sou alérgica. Aí, tem dia que eu não consigo nem respirar direito. No dia que eu tiver com uma parte aqui inchada, que meu olho tiver vermelho e aqui tiver inchado, já sabe que é alergia do meu gato, tá? Hoje tá coçando o nariz. Bom, então eu imaginei assim, quando eu li isso daqui, né? Que ele fica testando ideias o tempo todo e fatos e fica estudando de forma criativa. Eu imaginei um jogador de xadrez, sabe? Aquela pessoa que você faz um movimento e a pessoa já fica estudando todos os outros possíveis movimentos e todos os resultados que aquele movimento pode dar. Eu fiquei imaginando exatamente isso, uma pessoa lógica. Ou seja, é uma pessoa muito boa no xadrez. Se você é lógico, você não joga xadrez, você tá perdendo oportunidades aí, meu filho. Bom, é uma pessoa que você não pode contar com apoio emocional porque não sabe lidar muito bem com isso. Mas, se for uma solução prática, vai te dar várias ideias. Ele é uma pessoa, ela, seja lá quem for, quem tem essa personalidade, vai analisar os fatos sempre por vários ângulos, vai estar em constante pensamento. É uma pessoa que costuma ser perfeccionista. Então, tudo vai estar pensando em detalhes, vai estar querendo fazer melhorias o tempo todo. E isso traz um ponto bem negativo. Eu acho que o perfeccionismo não é uma coisa positiva, né? E traz um senso de autodúvida. Tipo assim, será que tá bom o suficiente? Será que eu sou boa o suficiente? Será que isso aqui não pode ser melhorado? Será que isso aqui não pode... né? Eu já lidei com isso, com perfeccionismo, e é um saco. Eu lembro que na época que eu estudava, eu já deixei trabalho sem entregar porque eu falava, tá muito ruim, não vou entregar isso aqui. Dá pra melhorar, dava pra ser melhor.
sabe? Já lidei com isso, porque coisa da minha personalidade, o jeito que a gente foi sendo criado, experiências que a gente viveu, coisas que a gente ouviu, vai, né, nos orientando pra gente se construir até uma certa fase, e depois disso você pode escolher tomar o controle e falar, não vai ser assim bagunçado o negócio, não. Deixa eu me achar, né? E é isso que a gente tá fazendo aqui. Então, como esse perfil tem medo, né? Desculpa, é perfeccionista, ele tem o medo de fracassar, e para não fracassar nos seus objetivos, na sua vida, quer pensar em todos os detalhes, em todas as possibilidades, para ter um senso de controle, né? Não, se eu fizer assim certinho, vai dar tudo certo, mas tem que estar tudo do jeitinho que tem que ser, do jeitinho que eu acho que tem que ser. E conviver com alguém assim, pra mim, seria bem difícil mesmo, porque a gente já falou sobre isso, eu sou um espírito livre. Não gosto de controlar ninguém. Se alguém quiser ficar me controlando, tá lascado, que eu não aceito, não. Quiser me orientar, falar, vamos fazer assim, tal, combinar, eu até concordo, mas mandar em mim não aceito, mas nem pagando. Seguindo. São pessoas curiosas, né? Para ele ter criatividade, põe coisa para dentro. Geralmente também quem põe coisa para dentro é a pessoa curiosa que fica querendo entender sobre coisas, ler sobre coisas e tudo mais, tá? Gostam de apoiar ideias se tiver algum raciocínio, né? Uma linha de raciocínio. Então, se a ideia, mesmo que não tenha sido praticada ainda, se ela tiver uma linha de raciocínio lógico, ele vai aceitar muito bem testar essa ideia, tá? São pessoas que podem se perder em seu pensamento, que constantemente estão pensando ali nas suas ideias, aperfeiçoando suas ideias, e numa conversa pode se perder e depois, na hora que percebe, a conversa já andou e a pessoa tá perdida ali no universo. Tem aquela pessoa que demora meia hora para entender um assunto ou para dar uma risada. Então, tem hora que a pessoa se perde, aí ela volta, opa, tô rindo do negócio lá ainda. Ai, meu Deus, eu já fiz muito isso, gente, me perder na conversa e falar, o que você tá falando mesmo? Será que eu tenho TDAH? Não fiz o teste não, mas eu tô pensando aqui agora nisso. Bom,